Meu nome é Rafael Duarte, eu sou aluno do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina. Eu faço bacharelado em agronomia e faço parte do projeto de produção de cogumelos comestíveis. Eu vou falar aqui para vocês um pouco de 3 espécies de cogumelos, sendo uma delas Pleurotus cinza, Morchella rufobrunea e Pleurotus erenge, ok? Começar pelo Pleurotus striatus, que é o Pleurotus cinza. Vou falar um pouco das características dele, algumas curiosidades também. Ele é um dos cogumelos mais consumidos no Brasil. São de longe os cogumelos mais fáceis e baratos de se cultivar. Esse fungo desse gênero ele tem capacidade de adaptação, agressividade do micélio e produtividade quanto aos outros fungos desse mesmo gênero, Essa agressividade do micélio quer dizer que ele tem, em poucos dias, ele consegue tomar grande parte do substrato. São decompositores de madeira e crescem uma enorme variedade de substratos, ou seja, tanto serragem, palha de cereais, ele consegue se adaptar bem. Falando um pouco da sua composição, o cogumelo desse gênero possui muitas vitaminas, como vitamina C, B, ácido fólico, potássio, além de diversos compostos de propriedades medicinais. Aqui estão algumas imagens, que você vê que é bem característico mesmo a variedade cinza, a coloração dela. Lembrando que essa coloração ela pode ficar mais forte ou mais fraca, dependendo da disponibilidade de luz que esse cogumelo vai receber. Na relação à produção desses cogumelos, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, como a temperatura, umidade, as trocas de ar realizadas durante o desenvolvimento desse cogumelo, o movimento do ar, filtragem e as condições do substrato. Aqui eu vou falar um pouco dos parâmetros, de cultivo. Nós temos basicamente 3, que é a colonização, indução da frutificação e desenvolvimento dos cogumelos. A primeira é a colonização, porém antes dessa parte de colonização, tem uma fase que é feita a produção dos micélios, em um meio nutritivo. Aí assim, passado esses micélios para um substrato, seja palha de cereal ou qual substrato a pessoa estiver usando, e aí é onde acontece a colonização, que é onde o micélio toma conta de todo o substrato. Essa parte da colonização ela tem suas especialidades, em relação aos cuidados que eu falei que a gente tem que cuidar na produção. A temperatura nessa fase é de 24 a 26 graus, umidade relativa de 85 a 95, duração de 12 a 21 dias, essa etapa de colonização. E nessa parte não é necessário que tenha a presença de luz, iluminação. Depois dessa parte de colonização, nós passamos para a parte de indução da frutificação, Essa indução nada mais que a mudança das condições, de colonização para a indução de frutificação, sendo cada fase tem suas peculiaridades, em razão às condições do ambiente. Então, nessa parte de indução, a temperatura já é um pouco menor, de 5 a 10 graus, a umidade relativa de 90 a 95, o período de duração também muda, que é de 5 a 7 dias, e aí nessa parte nós já temos presença de luz, mas porém essa luz é alternada, sendo necessário 12 horas de presença de luz, para a indução, e 12 horas no escuro. Após isso nós temos o desenvolvimento dos cogumelos, que também tem suas temperaturas, umidade relativa e a sua duração própria. Esse desenvolvimento do cogumelo nada mais que o crescimento do mesmo substrato, Esses fungos, eles vão drenando a água e os nutrientes, e a partir disso você já consegue fazer a colheita, depois que acontece o desenvolvimento. Alguns cogumelos você pode até estar irrigando novamente esses substratos, que daqui a uns dias já começa a ter novo surgimento dos primórdios e posteriormente novo desenvolvimento, nova frutificação e nova colheita. Aqui é uma imagem, isso aqui foi feito na palha de arroz, é um dos exemplos, dos substratos que pode ser utilizado. Nós já conseguimos ver as estruturas, aqui na terceira foto
A gente consegue ver o desenvolvimento, né, a frutificação aqui já conseguimos na segunda e na primeira, já conseguimos ver quase o cogumelo em si, né, no seu desenvolvimento. Pleurotus, né, ele tem tanto uso medicinal como alimentício. No medicinal, tem alguns remédios que a gente usa para estar fazendo o tratamento de excesso de colesterol, né? Também tem propriedades antioxidantes, antivirais e antitumorais, além de também ser usado para fazer tratamento de funções hepáticas e renais. Aqui são exemplos de alguns pratos, né, que a gente pode estar usando esse cogumelo, como sopas, temperos. Só um minuto. Temperos e in natura também. Passando para o segunda espécie, né, o Morchella rufobrunea. Vou falar aqui também algumas características desse gênero. Os esporos desses cogumelos, né, eles germinam rápido e o micélio pode percorrer até 10 centímetros por dia, ou seja, é considerado um micélio bem agressivo, bem ativo. Os cogumelos do gênero Morchella são muito apreciados em alguns países da Europa. Normalmente, né, no hemisfério norte, esses cogumelos aparecem entre os meses de abril a junho, né, sua maior incidência. Os corpos de fruto desse gênero podem atingir de 6 a 21 centímetros, não necessariamente sendo essa medida, né, podem dar maior ou menor, depende das condições, né, que o fungo se encontra. Os fungos desse gênero eles crescem em solo perturbado, né, um exemplo é as lascas de madeira, normalmente tem nas florestas e é utilizada em paisagismo. Indiferente do Pleurotus, né, o Morchella ele também tem seus parâmetros de cultivo, né? A colonização é feito através de sementes cereais. Aqui na imagem vocês podem ver que já foi feita a incubação, né, que é feito antes. Aqui já tem a colonização acontecendo. Vocês podem ver ali os micélios, eles vão tomar conta de todo esse substrato, né, toda essa semente. E normalmente é feita uma agitação para aumentar a área de contato, né? Essa fase de incubação, ela necessita de estar na temperatura de 20 a 22 graus e a luminosidade de 4 a 6 semanas. Outro parâmetro é a frutificação, né? As esclerotinas, elas vão aparecer naquela parte de colonização e aí depois você vai passar para o substrato, né? Você tem que fazer a preparação do substrato e as condições dele ideais é de pH de 7,5 e você tem que estar mantendo esse substrato na umidade de 65%. Esse período de frutificação ele leva em torno de 4 a 6 semanas, né? Nessa parte já tem entrada de luminosidade, né, que é um ciclo de luz de 12 horas por dia e uma concentração de CO2 menor que 900 ppm. Né? Esse aqui você também faz a alternância, né, 12 horas no claro e 12 horas no escuro. Também o desenvolvimento dos cogumelos, como eu disse anteriormente, é o mesmo processo do Pleurotus. E aqui algumas fotos do Morchella, né? Vocês podem ver que ele tem uma característica bem diferente dos outros fungos, podendo apresentar mais de uma coloração também. Por último, né, outro fungo do gênero Pleurotus erengue, né, algumas características dele também. Aqui no Brasil ele é conhecido como chimé de rei, né? Sua maior produção é na região sul. Ele ocorre naturalmente no sul da Europa, África, Ásia e no sul da Rússia. Comparado com os outros fungos, né, do mesmo gênero, ele possui um tamanho grande, demonstra tanta capacidade de adaptação, agressividade do micélio e produtividade também, comparado com os outros, e são decompositores de madeiras e crescem em menor variedade de substrato. Também tem seus parâmetros de cultivo, né, sendo colonização, indução, frutificação e desenvolvimento do mesmo. Aqui é uma foto dessa espécie do gênero Pleurotus, né? Vocês podem ver que ele realmente tem um tamanho maior do que quando comparado ao primeiro, né? Que era o também era Pleurotus.
E aqui é uma foto dele, né? É um exemplo de na parte alimentícia, né? Que você pode estar usando para molho, pode estar usando cozido ou até mesmo in natura. Normalmente esses produtos, quando eles são vendidos in natura, ele tem seu sabor mais, como que eu posso dizer, mais marcante do que quando eles são preparados em alguns pratos. Bom, pessoal, aqui são as referências, né? Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo e muito obrigado.